Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horácio, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha para nos incentivar. Lembrando que neste canal tem 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania, experiências de vida e o povo e o poder. Falando em o povo e o poder, vamos falar hoje sobre a atuação das polícias civis e militares Brasil afora, em todos os estados, 26, e no Distrito Federal. Sábado retrasado, todos nós vimos manifestações contra o atual governo. Em plena pandemia, manifestações públicas que aconteceram justamente porque as pessoas, o povo brasileiro de modo geral, tirando os desavisados, obviamente, está percebendo que, por incrível que pareça, o atual governo é mais letal que a própria pandemia, que a própria Covid, que os males do coronavírus. Infelizmente, lamentavelmente. Seria bom que fosse o contrário, mas não. Então, em todo o Brasil, inclusive aqui no Paraná, houve manifestação não só aqui em Curitiba, na capital, mas em cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, enfim. Então, e diferente do que o Bolsonaro afirmou, não foram meia dúzia de gato pingado. Meia dúzia de gato pingado, normalmente a gente vê em torno dele aplaudindo, aglomerado e sem máscara. Foram milhares e milhares de pessoas. Só na Avenida Paulista, em São Paulo, ocuparam mais de 10 quarteirões. E, e no Rio de Janeiro, muita gente, enfim, todas as cidades, muito mais gente do que os admiradores do atual presidente. Que, aliás, nem desceu do palanque ainda, né? Ninguém disse para ele que ele não percebeu que a campanha acabou, que é hora de trabalhar. Ele continua fazendo o discurso para agradar meia dúzia. Enfim, mas a questão não é essa. A questão é que os, os policiais civis e militares são servidores públicos, eles são contratados como servidores públicos, eles recebem salário como servidores públicos, eles são armados, eles são instruídos, são paramentados, recebem equipamento, tudo comprado com dinheiro público para servir ao público, para garantir a segurança e não para agredir manifestantes. E no Brasil inteiro, as manifestações, como eu estava dizendo, aconteceram de forma ordeira e pacífica, e da mesma forma que aconteceu em Pernambuco, em Recife. E na hora que os manifestantes já estavam se dispersando, indo para suas casas de forma ordeira e pacífica, um grupo de policiais militares simplesmente resolveu agredir as pessoas. Atiraram com bala de borracha diretamente contra o tronco, contra o rosto das pessoas, tanto é que cegaram dois homens, trabalhadores que não tinham nada a ver com o protesto. Mesmo que estivessem à frente do protesto, não tinha motivo para isso. Não se justifica o que foi feito por esses policiais, a mando de quem sabe, ninguém sabe quem por enquanto, mas vai ter que ser descoberto quem mandou esse tipo de gente fazer esse tipo de coisa, obviamente por afinidade ideológica ao atual presidente, agiu de forma completamente errada, de forma completamente criminosa, porque quem paga o salário deles não é o presidente, é o povo, é o público. Então eles, enquanto servidores públicos, eles teriam que estar ali, assim como em todos os policiais em todas as cidades brasileiras, com exceção desse pessoal lá em Recife, no Pernambuco, agiram de forma corretíssima. Aliás, estão de parabéns por isso. Acompanharam as manifestações até o fim, mas sem qualquer intervenção, de forma respeitosa e amigável, porque é para isso que eles são pagos. Obviamente, se houver lá um grupo infiltrado, como já aconteceram em outras manifestações, que resolve promover baderna e vandalismo, destruindo coisas, fazendo
saqueando, quebrando lojas, vitrines e saqueando, aí obviamente a polícia tem que intervir. Mas mesmo nesses casos, não pode atirar contra o rosto das pessoas, tem que atirar nas pernas. O próprio fabricante desse tipo de arma não letal, que são as armas de bala de borracha, a orientação técnica é para atirar nas pernas e não no rosto das pessoas, a queima-roupa, que daí é perigoso. E foi o que aconteceu com esses dois. Aliás, em outras manifestações ao longo da história já aconteceram também. Então, esse tipo de servidor público não é servidor público, ele está prestando um desserviço. E ao fazer isso, atirar nas pessoas que estão em manifestações livres e democráticas, reivindicando direitos legítimos, sem motivo algum, por maldade, por crueldade, por simpatia ideológica ao atual presidente, estão cometendo crime. Quem ordenou e permitiu que eles fizessem isso também estão cometendo crime. Pior, estão fazendo igual a pessoa que cospe no prato que comeu, igual o porco que come e vira o coxo. É muito feio isso. Comer e virar o coxo, cuspir no prato que comeu. Isso é de gente sem classe, gente sem educação, sem o mínimo de valores, sem o mínimo de formação. Então a pergunta que eu quero deixar no ar é quando que os responsáveis, os contratantes de servidores públicos vão agir de forma correta e exigir dos seus subordinados que ajam de forma correta enquanto servidores públicos. Aliás, isso é extensivo não só aos policiais, civis e militares, a Polícia Federal também, ao Exército, aos funcionários burocráticos, aos profissionais de saúde, que, aliás, 99%, se não 100%, estão sendo exemplares, arriscando a própria vida aí no combate à pandemia, com exceção de um ou outro que está fazendo xixi fora do pinico. 99,99% são heróis. Então, todos os demais servidores públicos de outras categorias, assim como os professores, 99,99% fazem um excelente trabalho, são heróis que ganham pouco e se dedicam demais à educação. Os policiais, que infelizmente, pelos últimos registros, nos últimos 60 anos, são os que deixam mais a desejar, têm que trabalhar de forma correta e não agir que nem porco que come e vira o coxo, tá certo? Então, como eu estava dizendo, a pergunta que eu quero deixar, mais uma vez, é quando os responsáveis, os superiores hierárquicos dessa gente, vai exigir que eles façam um bom trabalho como servidor público. Aqui no Paraná, por exemplo, o slogan da Polícia Civil Militar do Paraná é servir e proteger. Lógico, existe muita maçã podre no meio desse povo aí, mas também existe corregedoria para tomar providências, existem denúncias e existe a própria consciência de cada servidor, que ele tem que agir de forma ética e responsável, não se deixar corromper, não fazer corpo mole, não se acovardar no cumprimento do seu dever e muito menos ser agressivo, ser violento contra as pessoas. Assim, só para finalizar, a questão de um mês mais ou menos, aconteceu aquele massacre no Rio de Janeiro, onde morreram 28, 29 pessoas, um policial e 28, 29 civis. Mesmo que esses civis fossem bandidos de verdade, a partir do momento que ele está dominado, está se entregando, ele tem que ser algemado e levado de forma, sem agressão, levado para a delegacia para que responda o inquérito policial, o processo, enfim, que quem vai condenar ou absolver é o juiz. O policial não pode se investir no cargo, na função de além de prender, executar, porque daí ele está sendo o carrasco, ele está sendo o julgador e o carrasco daquele indivíduo, ele não tem essa autoridade, ele está ali para servir e proteger, tirar de circulação, sim, as pessoas de má índole, os criminosos, mas dentro dos limites da lei, nunca além dos limites da lei, tá certo? Então esse é o recado e muito obrigado aos bons policiais, civis, militares e até aos
policiais federais, Brasil afora, Polícia Rodoviária, enfim, e que a lei se faça cumprir aquelas maçãs podres nas três corporações que, ao invés de servir e proteger, querem agredir, querem matar, querem se corromper, enfim, tá certo? Esse é o recado de hoje, espero que tenham gostado e um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, até mais.